que foi a morte do rei Pelé. E essa notícia segue repercutindo ainda vários assuntos, né, Paulo? Ainda nesse embalo lamentável que tanto tentávamos evitar, né, Thiago, fazer com que isso ficasse para depois. Isso não apenas nesse começo do ano, vale lembrar que a gente fechou o ano nessa vibe ruim, né, Thiago? Como você já falou, da morte do rei Pelé, que ocorreu no dia 29 ainda, né? Ontem começou o velório na Vila Belmiro, lá em Santos, já a cerimônia termina. Vamos falar um pouquinho da cerimônia logo mais, porque tem um ex-atleta aqui da região, o Polaco, ele que é de rancharia, uma das memórias vivas do nosso esporte aqui. Ele falou um pouquinho da carreira, teve jogos contra o Pelé, momentos memoráveis também para o Polaco, exatamente. Tiagão, só queria abrir um parênteses aqui. Fique à vontade, Paulo Tarô. É tudo nosso. Eu sei que o momento é triste, como você já destacou, porque eu queria convidar o torcedor do Oeste Paulista que ainda não viu, que lá na home do nosso ge.globo/TV Fronteira, há pouco você destacou a do G1, quero destacar também uma reportagem que publicamos no final de semana, logo após a morte do Pelé, mas um jogo memorável, assim como foi para o Polaco esse contato com o Pelé, tivemos aqui em 65 um jogo entre Santos e Prudentina, e que o Pelé marcou nada mais, nada menos do que 5 gols. Só 5 gols? Só 5 gols. A Prudentina saiu à frente do placar, cutucou a fera, o Pelé foi lá e fez 5 gols nesta partida, no Félix Soares Marcondes, que nem existe mais, é Félix Ribeiro Marcondes. Esse é o estádio que é lá onde é a Pia hoje. Exatamente, onde ainda funciona o clube. Então, ele foi lá, fez 5 gols, 5-2, um grande jogo, talvez um dos mais memoráveis entre tantos da carreira do Pelé. Então, a gente segue falando do Polaco agora, mas só queria reforçar esse convite, que lá no ge.globo/TV Fronteira, Thiagão, tem foto histórica também, né, Paulo? Tem uma foto das poucas, né, daquele jogo de 65. Vamos abrir, Paulo, porque é tão legal. Esse material é muito riquíssimo, gente. Essa daqui muito mesmo, é desse jogo, né, Paulo? Lá no estádio Félix Ribeiro Marcondes. Esse jogo do dia 31 de outubro de 1965. Pelé foi lá, virou o jogo 5-1. A Prudentina ainda descontou no finalzinho com um gol de pênalti do Lopes. Essa foto, Thiagão, que você está chamando agora, é de um outro jogo, porque na reportagem a gente segue falando das passagens do Pelé pelo Oeste Paulista, então essa, dentre várias, né, principalmente na década de 60, então uma reportagem bem completa, falando desse jogo, mas também de um pouquinho das passagens do rei aqui pela região, assim como o Polaco, que também tem muita história para contar, e o Robson Moreira foi até a rancharia conferir essas histórias e traz mais detalhes para a gente. Na sala do seu Carlos, várias recordações de uma carreira vitoriosa. Nos gramados do país, o Polaco, como ficou conhecido, atuou durante 15 anos. A paixão pelo futebol surgiu na adolescência. O futebol começou em rancharia, né? Quando eu era garoto, e eu sempre gostei de futebol. Meu pai também, minha família, e eu acabei indo para Prudentina. Da Prudentina eu segui profissionalismo. Corinthians, Palmeiras, e fui jogar contra Pelé desde a Prudentina. Com um talento de sobra, não demorou muito para que o jovem Polaco ganhasse não só os campos, mas também as páginas dos jornais da época. Até que um dia... Quando eu estava na Prudentina, nós fomos jogar na Vila Belmiro contra o Santos. Meu treinador, que era o Nestor Alves, também aqui de rancharia, me chamou e falou: olha, hoje você vai jogar de volante, que eu era quarto zagueiro central. Eu falei: mas por que motivo? Você vai marcar Pelé. Eu tinha 17 anos de idade. Você vai marcar o Pelé. No alto-falante falava a escalação e não apareceu o Pelé. Ele tinha se machucado durante a semana. Aí voltei, chamei o treinador e falei: ó, o Pelé não vai jogar, mas você vai jogar do mesmo jeito. A partida com a presença do Pelé não rolou, mas o futuro reservaria grandes surpresas para o craque do Oeste Paulista. O tempo passou. Em 1969, ele foi contratado por um dos maiores clubes do Brasil, o Corinthians. Mas foi no rival Palmeiras, Polaco foi bicampeão paulista e brasileiro. Até que numa partida em 1972 entre o Palmeiras e o Santos no Pacaembu, veio uma surpresa para o Polaco, o seu Carlos. Uma troca de camisas com o rei do futebol, Pelé, que estava jogando naquele dia. E olha só, aqui está ela, a camisa que foi usada pelo rei do futebol e que ele entregou nas mãos
do seu Carlos, né, do polaco, como ele é conhecido. E aqui a gente vê o número 10, a camisa usada pelo rei do futebol. Em 71, 72, eu joguei 2 partidas, que jogava-se pouco. E na segunda partida, acabei perdendo o jogo e pedi para ele, eu vou trocar a camisa. E ele falou, pedi para trocar não, pedi para ele me dar a camisa dele, né? Ele falou, não, eu troco. Eu falei, não, eu tenho que pagar para o Palmeiras a minha camisa, eu ganhava mesmo, né? Aí ele falou, não, só se for trocar porque eu guardo a sua também. Eu falei, então tá bom, tranquilo, me dê a sua que eu dou a minha, né? A camisa, com ele há 5 décadas, é uma verdadeira relíquia. Peça rara, guardada com todo o cuidado e carinho. Afinal de contas, foi o manto do rei. Nos recortes de jornais, lembranças de partidas inesquecíveis, dribles entre polaco e o rei do futebol. Ele conta que o camisa 10 do Santos era um jogador completo, exigente e focado com a equipe. Além disso, um atleta que demonstrava muita humildade. Durante uma viagem ao exterior, o jogador de rancharia teve a verdadeira dimensão da fama de Pelé. Eu fui em várias viagens pela Europa, pela África, e começamos a ver quem era Pelé lá, sabe? Já era um Pelé eterno, porque todo mundo queria saber de Pelé. Polaco jogou até os 30 anos e deixou os campos na década de 80. Hoje é memória viva do futebol no estado de São Paulo. E por falar em memória, ele sabe que o legado do rei do futebol vai permanecer para sempre. Dentro do futebol, para os atletas, ele foi assim um cara exemplar e vai ficar, porque eu acho que Pelé nunca vai parar. Esse legado dele vai ficar por muitos e muitos anos, eu acho. E é muito bonito, viu? Porque ele realmente foi o atleta do século. Ele é um cara que fez a diferença no esporte. Sem palavras, Paulo Tarouco. Verdade, né, Thiago? Eu até queria reforçar e emendar aqui ainda, porque eu me lembro que em 2020, viu, Thiago, lá no nosso GE.globo TV Fronteira, às vésperas da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, a gente entrevistou o polaco, que já jogou nesses 2 grandes times, como a reportagem destaca. Aliás, o polaco foi campeão brasileiro em 72 e em 73 pelo Verdão. Então ele deu ali o seu palpite, avaliou, comentou aquela final em 2020. E nesse bate-papo, ele falou que sentia falta daquele futebol brasileiro, daqueles esquemas táticos, sobretudo do Pelé, daqueles Santos de Pelé que ele havia enfrentado principalmente na década de 60. Então não é de hoje que a gente escuta o polaco falar, né, da saudade, né, e de quanto foi bom enfrentar aquele Santos. É aquele esquema com Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, que é o 4-3-3, né, Paulo Tarouco? Do meio pra frente ali, né, Thiago? Só de você falar, pra gente que gosta de futebol, já arrepia, né, exatamente. Ele enfrentou esse pessoal todo, e mesmo assim sente saudade, porque é o futebol verdadeiro, né, Thiago? O futebol brasileiro. Um pouquinho depois, por exemplo, em 74, teve a modernização do futebol com aquele 3-5-2 da laranja mecânica da Holanda, lá na Copa de 74. Exatamente. Aí foram surgindo outros esquemas, como o 4-4-2, o 4-1-3-2, enfim, mas o 4-3-3 é o clássico que ele se refere, né? Exatamente. Então ele falou da saudade que sente daquele Santos no futebol de hoje, né? Então é isso que eu quero dizer, resumindo, né? Mais uma vez um abraço pro grande polaco. E não é de hoje que a gente escuta o polaco falando bem daquele Santos de Pelé.